Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estar ministrando a palavra de Deus que o Senhor Jesus mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Ele não falou assim, eu também sou o caminho. Não, ele é o caminho. E vemos que as coisas estão se encaminhando para os finais dos tempos. Vemos que temos que estar pregando a palavra, a pregação da última hora. Não podemos brincar com as coisas. Logicamente, como eu já falei esses dias, temos que ter o nosso projeto, um projeto de um lugar bom para você morar, para você residir, um lugar bom para você ter a tua família. De repente você agora está só com a sua esposa, os filhos já se casaram, aí você quer um lugar para vocês dois. Mas o que eu quero me referir é que não podemos perder a nossa esperança, de um lugar melhor, de uma casa melhor, tudo com moderação. E temos que ter as promessas do Senhor Jesus todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela vem de encontro às nossas necessidades. Agora temos que ver o que estão falando para nós, o que você está ouvindo de pessoas, aonde você está frequentando. Eu digo de uma forma assim sobre a liderança. Membro, ovelha é uma coisa. Liderança tem que estar com o seu caráter afinado. Porque a palavra de Deus diz que o pastor, veja bem que já está dizendo no masculino, o pastor tem que ser irrepreensível. Então um pastor que antigamente, se ele cometeu homicídio, se ele já está no segundo, terceiro casamento, você não pode estar debaixo desse jugo. Meu irmão, abra o teu olho, seja dependente de Deus, esteja com os teus ouvidos atentos à palavra de Deus. Você não pode estar brincando com as coisas, achando que você não olha para o homem, Mas você, na verdade, quando você está debaixo de um jugo que está tudo errado, de pessoas que estão ali na liderança tudo errada, de repente são pessoas boas assim, educadas, mansas, não ofende ninguém, mas estão ofendendo o Senhor Jesus, porque ele falou, amigos meus são os que ouvem e praticam a minha palavra. Então, se no ministério, se tiver pastores auxiliares, filhos de pastores, no segundo, terceiro casamento, diáconos no conselho da igreja, no terceiro casamento, que isso aí me deixou muito aborrecido. E, meus irmãos, um dia num culto, na igreja que eu estava, que eu não estou mais porque não tem condições, nem sempre você está dentro de uma igreja, isso quer dizer que você está salvo. Estava ali num culto de Santa Ceia, e quem que ia ministrar a Santa Ceia? Um pastor que eu conhecia, a ex-mulher dele. Essa mulher que ele está também é de outro casamento, que eu conhecia o esposo dela. Os dois ali com um casalzinho perfeito. Esse pastor no segundo casamento ministrando a Santa Ceia. O lugar desse pastor era no banco, mas se você fala alguma coisa, daí que eles teimam contra a palavra de Deus, eles pensam que estão perseguindo a mim. Mas quando a gente fala alguma coisa, daí que eles falam, não, eu vou fazer porque Deus me levantou. Deus se levantou para você pregar a verdade. Não é porque o teu ego falou mais alto que você vai estar pondo quem você quer aí para estar pregando. Então presta atenção nas coisas que você está fazendo com a obra de Deus. Então, num culto de Santa Ceia, eu e a minha esposa se ajoelhamos ali, Começamos a orar, eu tive que ir embora, que eu comecei a sentir ânsia de vômito.
se eu ficasse um pouco ali, eu ia vomitar. Aí eu falei para minha esposa, vamos embora. Ela falou, o quê? Vamos embora. Eu fui embora e depois, antes de nós chegar até o estacionamento, eu falei assim, meu amor, me deu uma ânsia de vômito. Ela falou assim, Beto, eu também. Eu tô com uma ânsia de vômito terrível, mas já tá passando. Eu falei assim, para mim já passou, depois que eu saí de lá, já passou a ânsia. Me deu ânsia de vômito. Porque Deus fala, né, que aqueles que não obedeceram a palavra dele, o que ele diz? Vomitar-te-ei da minha boca. E eu senti ali ânsia de vômito. Não tem como uma pessoa no segundo casamento, um pastor, que diz a palavra de Deus que pastor tem que ser irrepreensível. Então isso quer dizer que existem requisitos para ser um pastor. O chamado para ser um pastor não é assim de qualquer jeito. Não, mas ele cometeu homicídio, mas ele se arrependeu, tal. Ele está aqui agora, né? Não, ele era do terceiro casamento, mas ele agora aceitou o Senhor Jesus. Mas ele não tem esse requisito. Lembra de quando instituíram os diáconos de boa reputação, pessoas honestas, né? Mesma coisa é para o pastor. Diácono também é pastor. Né? Então é a mesma coisa. Se pastor tem que ser irrepreensível, é o chamado. Quem que tem o chamado? Aquele que é repreensível. Mas aquele líder que no ministério ele está fazendo vistas grossas, dizendo que Deus colocou ele ali como anjo da igreja, ele pensa que pode fazer as coisas como ele bem entende. Ele acha que ele tem uma autoridade além da palavra de Deus, que diz que o pastor tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e tem uns que estão na terceira esposa. Então, aqui em Mateus 19:11, o Senhor Jesus, ele respondeu e lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Nem todos podem receber essa palavra. Então, eu comecei a pregar agora de uns tempos para cá, né? Eu tinha ali visualizações ali de até o meio-dia, sempre estava com 1.200, né? Passando um pouquinho mais para tarde, 2.500. Eu tinha muitas visualizações, porque eu estava falando mais de bênçãos, né? Agora que eu comecei a pregar sobre a exortação, sobre os bons costumes de Deus, abaixou bastante, mas é logicamente que a gente quer que tenha mais visualizações. Eu não vou ser hipócrita dizendo que eu não quero, a gente quer, mas também eu me alegro, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos, né? Se eu como pecador, Deus está me usando para pregar a palavra, eu não saio nada da palavra, e mesmo assim, ainda às vezes tem alguns comentários que dizem assim, mas você não pode julgar, mas eu não estou julgando ninguém, eu estou só falando na palavra. Eu sei que tem gente que não está gostando de mim, eu sei que tem até parentes que também que não estão gostando de mim, eu sei que tem líderes de igrejas que até ouvem aqui o que eu estou pregando. Eles ouvem sim, porque eles sabem que aqui é pura palavra. Eles não estão gostando de mim, mas pouco importa se eles gostam de mim ou não. O importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. E sobre João Batista, olha que o Senhor Jesus falou que nascido de mulher não haveria outro igual a ele. Veja que forte isso. Não haveria outro igual a ele. Ele foi o quê? Cortaram o pescoço dele, né? Porque ele falou a verdade. Porque ele exortou o pecado do adultério. E pediram a cabeça dele. Não quiseram ouro, nem prata, nem riqueza. Só queriam o pescoço dele. Isso aconteceu porque ele pregou a palavra de Deus na exortação. E o Senhor Jesus falou que outro igual a ele não teria mais nascido de mulher. Então,
pouco me importa se estão gostando de mim, se não estão gostando. Se estão gostando, amém, glória a Deus. Se estão gostando, eu me expressei agora errado, não é que pouco me importa. Se estão gostando, amém, amém. Agora, se não estão gostando, pouco me importa. Se estão gostando, eu retifico, amém. Você vai estar recebendo de orações todas as madrugadas, às 3 da madrugada, eu estou orando para os que estão aceitando a palavra de Deus. Não eu, não a minha pessoa, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que falou lá em Mateus 19:11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque as pessoas queriam viver de qualquer forma. Sabemos, meu irmão, que o casamento, ele é um exercício que temos que estar se motivando todos os dias. O casal, eu e a minha esposa, estamos juntos, né? Só estamos eu e ela agora aqui. Os filhos... Os filhos já se foram, né? Então, é eu e ela aqui agora, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Eu não posso ficar apegado ao meu filho. Eu não posso ter aquele apego assim, né? Ah, eu não consigo viver sem o meu filho. Mas ele é só filho. E esposa é tudo. É o que o Senhor Jesus falou, né? Lá em Efésios está escrito lá que é para cuidar da esposa, assim como o Senhor Jesus cuidou da igreja. Então, o casamento é um cuidado, é um zelo, é uma coisa que tem que estar se fortalecendo todos os dias, né? Não temos que guardar mágoas, ressentimentos, né? Temos que ser fiel um ao outro e não cometer adultérios, né? Não cair em lábias que vêm como aquela palavra doce, né? Querendo nos tragar, mas temos que se afastar, assim como Jó se afastava do mal, né? Assim também nós temos que pedir ao Senhor Deus: Senhor Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Então, o casamento é uma coisa que temos que ficar juntos até o último dia da nossa vida ou até a volta do Senhor Jesus. Não sei por quanto tempo eu tenho na face dessa terra, e você também não sabe quanto tempo você tem na face dessa terra, mas a hora que Deus resolver, apesar de já estar tudo certinho já, né, o nosso dia, mas a hora que Ele querer puxar de volta o nosso fôlego, já era a nossa vida aqui nessa terra, já acabou tudo. E o que nós vamos apresentar a Deus um dia, dizendo que nós servimos ao Senhor aqui? Será que vamos ficar do lado de fora? Ou vamos se apresentar a Deus, né, com as nossas vestes brancas? Estaremos fazendo a vontade de Deus? Ele aqui fala, né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, desta forma aqui, é a obediência sobre a palavra de Deus. Que o único pecado que Deus, o Senhor Jesus, fala que é adultério, é o casamento. Vemos agora aqui que, né, até tem um amigo do meu filho que se casou, aparentemente estava tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas acabou de se casar, não levou um mês, já estava sendo convidado para pregar no altar. A certo que é um altar tudo preto, né? Esse altar já não é mais para Deus, mas estava ali pregando a palavra de Deus ali. Em poucos dias de divórcio, estava ali já pregando, né? Como se fosse uma coisa assim, como se tivesse trocado de cueca e colocado outra, né? Como se trocou de carro e estava contra o carro. Uma coisa simples, uma coisa banal. Não, ele se separou, divorciou, mas pode pregar, quer dizer, é uma coisa assim que as pessoas
vê ali, né, o pastor titular pregando, uma pessoa educada, né, um perfil bom, uma pessoa de uma palavra mansa, uma pessoa que tem um olhar sereno, pregando, calmo, calmo. Mas tudo errado quanto à palavra de Deus. E ali, coisa que não se vê pregar quase, é sobre o divórcio. Uma vez eu ouvi ele dizer assim, Moisés deu a carta de divórcio, mas só isso. Ele não completou, que foi por causa da dureza do coração, já que não se perdoa, separa. Mas Moisés errou aí, dando a carta de divórcio. Foi Moisés que deu, não foi o Senhor Jesus, não foi Deus. Porque desde o início, Deus já falou, ele mesmo dizendo dele mesmo, o que Deus uniu, não separe o homem. E o Senhor Jesus falou de volta aqui em Mateus, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Só que ele falou lá no 11, lá 19:11, ele porém lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, porque recebe, mas na rebeldia, na teimosia, vão descaradamente, não estão vendo que estão caminhando para o inferno, estão de passos largos para o inferno. E pessoas dentro da igreja recebendo imposição de mãos desse pastor, esse pastor orando para as pessoas receberem o Espírito Santo. Como é que ele vai orar para essas pessoas receberem o Espírito Santo se nem ele tem mais do Espírito Santo? Se o Senhor Jesus falou que o segundo casamento é adultério, como é que ele vai orar para a pessoa receber o Espírito Santo se nem ele tem mais? De que forma? Olha como que a igreja está indo contra os ensinamentos do Senhor Jesus. Estão verdadeiramente caminhando a passos largos para o inferno. E tem jovens que estão no banco, crianças, vendo ali o pastor que está com outra mulher, e ele olha assim, de repente, a criança, eles são muito inteligentes, eles captam tudo, eles pegam tudo. E o mais difícil das crianças é a gente ensinar as coisas certas. É uma luta de ensinar as coisas certas. Então, as pessoas vão olhando ali, as crianças vão se formando e vendo o pastor no segundo casamento, e o Senhor Jesus falou, ai de quem fazer mal a uns pequeninos desses. Então, o divórcio também é uma coisa que destrói os que estão nascendo, crianças ali de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que eles captam tudo. Eles estão vendo lá aquele pastor no segundo casamento, que eles conheciam outro, está com outra mulher. Eles vão pegando tudo isso. E o Senhor Jesus falou que os que fazem mal a esses pequeninos não ficarão impunes. Ele falou, deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então temos que estar vigiando, temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Não dê lugar ao diabo no seu ouvido. Não alimente coisas erradas. Não se engane com uma melodia, com uma letra, que às vezes nem é sobre a palavra de Deus, mas a melodia, uma guitarra, aquele som, aquele engano, né? E estão ali achando que estão cultuando a Deus, o altar tudo preto, e o preto significa trevas. Tem uma música que fala agora, não importa se a igreja é preta, é vermelha, é branca. Como que não importa? Como que não importa? Como que não importa? Como é que nós vamos estar diante do Senhor com vestes brancas, não é vestes pretas? Então quer dizer, nós podemos estar com vestes pretas lá? Como que não importa, meu irmão? Que música do quinto dos infernos? Que música dos quintos dos infernos que estão fazendo aí? Que não importa se a música, se a igreja é preta, é vermelha. Como que não importa? Quer dizer que a palavra de Deus é de qualquer jeito? Não é assim que nós vamos
pregar o verdadeiro evangelho. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que muitos virão querer se explicar. Mas no grande e terrível dia do Senhor, não vai ter misericórdia. E na tribulação, as igrejas vão estar cheias de pastores, muitos pastores, muitos pastores, muitos pastores. E lá em Ezequiel fala que esses pastores estão apacentando a si mesmo, estão apacentando a si mesmo. Assim diz a palavra de Deus, lá em Ezequiel fala sobre essas coisas aí que está acontecendo dentro da igreja, que esses pastores estão apacentando a si mesmos, né? A si mesmos. E estão de mal a pior. Estão de mal a pior. E o Senhor Deus diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto de todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Então, o que acontece, meus irmãos? É exatamente isso aqui. Pastor não é para viver no luxo. Quem quer ser um pastor não pode ter fazendas, casa em Miami, né? Os coaches que cobram aí cachês caros aí, né? Que pastor do cacete que é esse? Que pastor do diabo que é esse? O que eles estão fazendo? Estão contra a palavra de Deus. Isso aí é inferno puro. Esses pastores vão ficar na tribulação. Não tem como eles subirem. Não tem. Eles não vão se encontrar. Não é eu que digo. É a palavra de Deus aqui lá em Ezequiel. É só você procurar lá, 34. Começa a ler lá. Que você vai ver que não é eu que estou julgando, mas a palavra de Deus julga isso aí. Então, isso aí é coisa muito séria. E você quer continuar debaixo desse jugo? Você vai continuar aí dizendo que não, eu estou olhando para Jesus. Como? Se você está vendo tudo errado aí, você está olhando para Jesus ainda? É isso mesmo que você quer apresentar a Deus? Então presta atenção, meu irmão. Tenha os teus ouvidos atentos à palavra de Deus e comece a andar no caminho da verdade. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém? Deus abençoe e até mais.